Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando sobre o capítulo 6, que envolve a Terra, planeta do Sistema Solar. Antes da gente começar esse capítulo, a gente vai só relembrar alguns pontos importantes que foram trabalhados nos outros vídeos. Nós estamos falando sobre a questão das representações cartográficas, estamos falando das projeções cartográficas e no nosso último vídeo nós falamos sobre as escalas, né, que elas podem ser do tipo gráfica ou numérica. Falamos um pouco sobre as convenções cartográficas ou os símbolos, como é dito também, e destacou um ponto importante que seriam sobre os elementos do mapa, que eu disse para vocês que toda vez que a gente pensa em uma representação cartográfica, a gente tem que pensar também nos elementos que o acompanham. No caso, título, orientação, escala, legenda, projeção cartográfica. Se não tiver esses elementos, a gente não pode considerar como sendo um mapa. E a partir disso, destacamos os principais tipos de mapa, que seriam os políticos, econômicos, físicos e anamorfose, que esse é um mapa diferenciado, que ele é feito de acordo com a vontade, né, do autor, e aí vão ter distorções, né, propositais nesse mapa. Então, a partir disso, a gente entra nessa questão da Terra, né, para tentar falar mais ou menos como é a configuração desse sistema solar, e lembrando que é um assunto muito trabalhado em CFB. O universo é formado por estrelas e galáxias. O universo é formado por todos os corpos celestes no espaço: estrelas, planetas anões, satélites, asteroides e cometas. Sua origem, segundo a teoria mais aceita entre os cientistas, remonta a uns 15 bilhões de anos, resultado da explosão de um pequeno núcleo de matéria com temperatura e densidade enormes. Depois da explosão, o universo se expandiu e se resfriou, provocando a formação de estrelas, planetas e galáxias. Os cientistas acreditam que o universo continua em expansão. As estrelas se agrupam em galáxias, que é um sistema composto por astros, diversos tipos de estrelas, aglomerados estelares, nuvens de gás e poeira, como a Via Láctea, do qual o Sol faz parte. Nesse caso aqui eu botei a foto da Via Láctea para a gente ver mais ou menos como é a sua estrutura, que é formato meio que em espiral e que tem uma dinâmica própria, né? Uma característica única. O universo ele é formado por inúmeras galáxias, né, que se unem em grupo, como o grupo local, formado por 30 galáxias, sendo a Via Láctea a mais maciça e a galáxia de Andrômeda a de maior dimensão. Os gregos, né, quando a gente fala do processo histórico, eles consideravam assim, eles falavam, né, que eles são responsáveis pela expressão Via Láctea, por considerarem que as estrelas formavam um caminho de leite que atravessava o cosmos. As estrelas, dentro de uma definição, no caso conceituando, são astros com luz e calor próprios. Seu tamanho varia conforme sua idade e estão tão distantes uma das outras que sua distância é medida em anos-luz, né, que é a distância que a luz percorre em um ano, 9,5 bilhões de quilômetros, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso daí é um dado a gente refletir, porque quando a gente fala assim em distância que a luz percorre, aí a gente fala assim em um ano, 9,5 bilhões de quilômetros. Em alguns casos a gente não consegue nem dimensionar o que é 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Agora, quando a gente fala 9,5 bilhões, aí a gente tem a noção do que é esse universo, né? E principalmente, e a essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, é outra coisa que a gente não consegue dimensionar. Então, o sistema solar, o endereço da Terra.
O sistema solar ele é um conjunto formado por vários astros que giram ao redor de uma estrela, o Sol. Aí, no caso, eu botei essa imagem só para a gente ilustrar a sequência dos planetas, né? No caso, aí aparece o Sol, que é uma estrela, depois vem Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E é uma sequência, né, e que esses planetas estão orbitando ao entorno do Sol. Nesse caso aí, cada um deles demora um tempo equivalente para dar uma volta completa, né, ao entorno do Sol. No caso, a Terra é o equivalente a um ano. Acredita-se que os planetas e os astros que existem nesse sistema surgiram a partir de porções de poeira e gás desprendidas do Sol há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A Terra faz parte da família de planetas do Sol e, devido à sua proximidade com o astro, aparece muito mais brilhante se comparado às demais estrelas, né, da Via Láctea. Esse conjunto de corpos celestes, onde está situada a Terra, é composto, além do Sol, de 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhões de asteroides e planetas anãos, todos na órbita do Sol. Os maiores são constituídos quase em sua maioria de gás e gelo, mas os pequenos são mais sólidos. Desses planetas, a Terra é o único que possui formas de vida, né, do modo como as conhecemos. No caso aí a gente está falando dos seres humanos, dos micro-organismos, né, de tudo que tem que possui vida, né, sobre a Terra. E nesse caso, a gente sabe que o que possibilita a vida na Terra é a atmosfera, porque ela tem aquele poder de fazer a retenção do calor que é emitido pelo Sol, né? E lembrando que a atmosfera ela é organizada em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. E nós estamos aí na primeira, que seria a troposfera, que é onde acontecem os fenômenos atmosféricos. O Sol, que está no centro do sistema, é uma estrela de quinta grandeza, isto porque as estrelas têm brilhos diferentes. É esférico, de composição gasosa, com luz e calor próprios e que possibilita a vida na Terra. E aqui a gente colocou uma imagem do Sol, né, ilustrando aí essa estrela. Os planetas são corpos celestes sem luz própria que giram ao redor de uma estrela. No sistema solar, 8 planetas giram sobre si mesmos e ao redor do Sol, né, descrevendo órbitas elípticas. Os planetas interiores, aí no caso é uma classificação aí bem distinta, né? Planetas interiores, no caso quais são? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os que estão mais próximos do Sol. Os planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os mais distantes. Um cinturão de asteroides separa os planetas interiores dos exteriores. E no caso aí eu botei essa imagem para a gente entender que esses asteroides são esses corpos que ficam também, né, orbitando no espaço, né? A Terra, nossa casa comum. A grande maioria dos cientistas acredita que a Terra foi formada a partir de pequenos pedaços do Sol e pela contração de uma nuvem de poeira e gás que aconteceu há aproximadamente 4 bilhões de anos, resultante do Big Bang, que é a teoria mais aceita, né, da formação aí da origem da Terra, né, do universo. Por milhares e milhares de anos, a temperatura da Terra foi inacreditavelmente quente e, né, por isso, não permitia o surgimento da vida. Porém, depois de um longo período, começou a esfriar, fato que também não permitia o surgimento da vida, porque agora era o frio que se fazia insuportável, já que a bola de fogo se tornara uma bola de gelo. E aqui eu botei essa imagem para a gente só entender aí que as representações da Terra, elas são geralmente alinhadas, né? E a gente sabe que a Terra ela tem uma inclinação de 23 graus e por isso que há distinção, né, da emissão do calor, né, emitido pelo Sol nela. Então,
Por exemplo, na parte equatorial, que é onde aparece essa linha vermelha, vai ser a área que recebe maior incidência solar. Depois, num plano secundário, aparece a parte temperada, que é próximo do Trópico de Câncer, de Capricórnio, e as partes mais frias, que são perto já dos círculos polares, que pode ser o Ártico ou o Antártico, tá bom? No entanto, com o passar do tempo e graças à proximidade entre a Terra e o Sol, nosso planeta passou a ser, entre todos os planetas do Sistema Solar, aquele que apresenta a melhor condição para o surgimento da vida. E aí, no caso, remete àquilo que eu falei anteriormente sobre a questão da atmosfera. A Terra tornou-se o único planeta cujas temperaturas permitem a existência de água líquida em abundância, o que se supõe necessário para a manutenção da vida. E nós sabemos disso porque nós não vivemos sem água. Os animais, né, irracionais, no caso, não vivem sem água, né? As vegetações, elas precisam de água. Então, a gente entende aí que se não tiver esse elemento na natureza, a vida também ela não existe, né? Além dessa composição de retenção de calor que a atmosfera ela possibilita para a gente. Então, aí é um conjunto de coisas articulados. E todas essas transformações levaram muito tempo para ocorrer. Por esse motivo, os seres humanos utilizam períodos de tempo com duração de milhares e até bilhões de anos para registrar esses acontecimentos, tá? E aí é quando a gente olha, por exemplo, uma foto de satélite, né, no caso de cima para baixo, no caso do espaço, né, para a Terra, e a gente consegue ver e entender que existe, por exemplo, os pontos luminosos, são as áreas mais densamente ocupadas na superfície terrestre. E aqui a gente tem uma simplificação, porque a gente está falando aí de um planeta que é o único que possibilita a questão da vida, e a gente sabe que para existir vida, a gente tem que falar do quê? Da questão de água. E se a gente fala disso, a gente está falando também do ciclo, né? Que a gente sabe que a água ela tem abundância no nosso planeta, mas e que existe um ciclo e que ocorre da seguinte forma, né? Através do processo de evaporação, aí depois, além dessa questão da evaporação, que é diretamente da água, a gente sabe que tem a evapotranspiração, que é aquela água que sai dos vegetais, do solo, né, do mato, e aí a gente tem a condensação, né? E a gente sabe que as nuvens, elas carregam uma grande quantidade de água. Depois desse processo tem o armazenamento de água na atmosfera. E logo em seguida tem a precipitação. Quando essas nuvens elas ficam muito carregadas, né, pesadas, quando elas ficam com aquela tonalidade escura, ocorre a precipitação, que é a chuva, né? Chuva. E a gente sabe que tem tipos distintos também de chuva, né? Convectivas, orográficas e frontais. E aí, no caso, chove, essa água que cai na superfície, uma parte ela é absorvida pela vegetação, uma parte escorre, outra parte escoa, que pode ser para um rio, né? Geralmente ela vai escoar para as partes mais baixas do terreno. Outra parte ela infiltra, que a gente está conseguindo acompanhar no desenho, né? Que ela vai infiltrar e vai alimentar ali os lençóis freáticos e vai acabar voltando para um rio, para um lago e até mesmo para o próprio oceano, tá? E aí a gente fala desse armazenamento de água subterrânea e a gente está falando dos lençóis freáticos ou aquíferos, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar com mais informações, ainda falando dessa dinâmica, né, tão exuberante da nossa Terra, do nosso planeta Terra. Até a próxima!